Também o Espírito nos assiste em nossas orações, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia, por mais uma vez, ó Pai, nos dá, ó Deus, essa bênção maravilhosa, ó Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, para te louvar, para ouvir da tua palavra, para estarmos em comunhão uns com os outros, ó Deus. E o teu Santo Espírito, ó Deus, nesse momento, trabalhe na vida de cada um de nós, ó Deus, operando em nossos corações, em nossas mentes, nos levando ao deleite no Senhor. E que o Senhor seja um grande júbilo em nossas vidas. Nós pedimos, nós te rogamos, no nome santo e precioso de teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que se sacrificou lá na cruz, fazendo a tua vontade, derramando o seu sangue precioso, para que pudéssemos ter nossos pecados pagos, lavados, purificados perante o Senhor. É nesse nome que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, o livro de Romanos é um livro, não estou dizendo que o restante não seja bom, não seja algo que nos leve a nos deleitarmos no Senhor. Mas Romanos é impressionante. E o capítulo 8 de Romanos é algo que realmente nos dá uma segurança, porque ele firma bem o trabalho de Deus Pai, Deus Filho e Espírito. Firma muito bem para nós como eles trabalham, como eles realmente operam em nossas vidas. Em cada detalhe, meus irmãos. E é aí onde nós devemos realmente ter a nossa alegria, o nosso prazer. Em ler essa palavra e absorvê-la de tal forma que a nossa segurança está prometida por Ele. Não é que sejamos super-homens, pessoas que vamos fazer isso ou aquilo. Não são as nossas atitudes em nós mesmos que vamos conseguir caminhar de forma a perseverar até o fim. Mas é o Senhor operando em nossas vidas. É o Senhor nos conduzindo por meio do seu Santo Espírito. E eu queria só relembrar os irmãos, assim que o irmão Artemir escolheu o primeiro hino, para nós entoarmos, o 382. Vamos à igreja, E quando nós cantamos, meus irmãos, a pergunta que se faz, quando louvamos ao Senhor, quando cantamos hinos ao Senhor, a palavra que está saindo de nossas bocas realmente refletem em nossos corações o que está sendo dito? Tem sido algo que realmente traz para nós o nosso viver, o nosso caminhar?
qual será o objetivo que Deus está tendo na minha vida e na sua vida. Quando ele diz, na primeira parte, tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar o Senhor. A pergunta que é feita, quando vamos realmente à igreja local, quando estamos adorando ao Senhor, isso realmente reflete uma alegria em nós? Isso traz um prazer para nós? E quando ele diz, vem, sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. A minha pergunta, estamos aqui realmente para servir ao Senhor? É alegria, é júbilo para nós servir ao Senhor? Em cada momento, meus irmãos, de nossas vidas, sabemos que ainda falhamos, sabemos que ainda pecamos, mas o prazer das nossas vidas é o que vai identificar se realmente tudo coopera para o nosso bem. Muitos pegam essa passagem de Romanos capítulo 8 e passam de uma forma que não é o que o texto está falando. E isso é preocupante, meus irmãos, muito preocupante, porque você vê, posso dizer até aberrações com relação à palavra de Deus. Eu vou focar mais no versículo 28, mas eu quero dar só um pequeno panorama do capítulo 8, certo? Bem rápido, eu quero só pegar alguns versículos para nós trazermos à nossa mente o quanto o Senhor fez algo nas nossas vidas que nós muitas vezes não agradecemos ao Senhor. E que a nossa segurança está nele. Começamos no capítulo 8, versículo 1, onde ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há mais o quê? Condenação. Não há mais condenação. O verso 2 ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não tinha como se livrar disso. Mas Cristo Jesus te livrou disso. E ele te livrou de quê? Livrou da maldição condenatória do pecado. O pecado, a lei, servia para quê? Para te condenar. Gênesis capítulo 3, versículo 17, no meio do versículo, vai ser dito que toda a terra foi o quê? Amaldiçoada. Por causa do pecado de quem? De Adão. Porque ele se deixou levar pela mulher dele. E por causa do pecado dele, a terra foi amaldiçoada. Amaldiçoada é a terra por tua causa. Gênesis 3, verso 17. Então, meus irmãos, a maldição veio sobre todos. Nascemos o quê? Condenados com o pecado. Não é à toa que Paulo fala em capítulo 3, versículo 23, 24, que todos carecem de quê? Da glória de Deus. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Não há isenção. Não há um outro meio. E Cristo fez isso no seu próprio corpo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele se fez o quê? Maldito. Maldito. Em nosso lugar. Nos resgatando da maldição. Nos livrando da maldição. E o que nós fazemos quando nós lembramos disso? Servimos ao Senhor, buscamos mais as coisas deste mundo para que tenhamos algo melhor para viver aqui? Ou buscamos realmente
olhar para a palavra de Deus, sentir essa palavra em nossas vidas e servir ao Senhor. E o que nós fazemos? Fazemos para a nossa própria glória ou para a glória de Deus? Ele nos libertou, nos livrou da maldição. Nós não tínhamos como fazer isso. E ele fez isso na cruz. Em João capítulo 19, versículo 30. Ele vai dizer que está tudo pago. Ele vai dizer, depois que ele tomou o vinagre, ele diz, está consumado. Está pago. Aqueles que estão em Cristo são justificados nele, perante o Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse primeiro momento é onde ele está mostrando o Filho, Jesus. Trazemos às nossas mentes tantas coisas que o Senhor fez. Isso é maravilhoso. Saber que Jesus Cristo é o meu Senhor e que a minha salvação está garantida nele. Está garantida nele. Vou pular um pouco aqui para o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é que cumpre em nossas vidas? Quem é que faz isso? Somos nós? Já vem o papel de quem agora? Do Espírito Santo. Ele está deixando muito claro aqui que quem cumpre em nós as exigências da vontade de Deus é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Não há mérito nosso. Não há o que nós falarmos diante de Deus e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Perante o Senhor, você não fez nada. Nós não fizemos nada. E isso é a grande dificuldade de nós, seres humanos, porque nós somos egocêntricos, nós somos pessoas vaidosas. E muitas vezes queremos até questionar a Deus, porque achamos que merecemos alguma coisa, além do que nós realmente merecemos, que é o fogo do inferno. Está totalmente alheio de Deus. Mas Deus demonstrou seu amor. João capítulo 3, verso 16, bem conhecido de todos nós, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Para quê? Para que todo aquele que crê nesse nome não viesse a perecer, mas ter vida eterna. E vida eterna quer dizer o quê? Para sempre. Não é algo que você tem durante um tempo. É para sempre, meus amados irmãos. Embora que ainda tenhamos um bom tempo de adversidades neste mundo, passando por provações, tribulações, várias adversidades. Todos nós passamos por isso. Agora, Deus é quem vai fazer cada um passar de acordo com a vontade dele. Uns menos, outros mais, mas todos vão passar. Não existe um crente que não tenha adversidade, que não tenha uma tribulação. Mas aí é onde entra o papel do Espírito Santo, o Consolador. É de estar ali conosco, dia a dia, batalhando, militando, como diz em Gálatas capítulo 5, verso 16, que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, porque são o quê? Opostos. Vou mais além aqui um pouco. Versos 7 e 8, diz assim, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou você está no Espírito para agradar a Deus, a única forma, ou você não tem como agradar a Deus na carne. É impossível. Pelo máximo que você olhe para uma pessoa que faça tudo de forma honesta, correta, direito fazer isso. É bom fazer isso. Mas se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, nada disso vai agradar a Deus. Lamento. Ele deixa muito claro isso. Sem o Espírito estamos como escravos do quê? Da carne. E nunca podemos agradar a Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala. E o ser humano, na humanidade, no humanismo secular que nós vivemos há tantos anos, não é de hoje, sempre foi assim. Buscando sempre um meio de se gloriar. De buscar em si mesmo alguma coisa diante de Deus, para que Deus faça algo por ele. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. O meu coração, o seu coração, não muda porque eu quero mudar. Nós não queremos mudar. O verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato o Espírito realmente habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a marca do crente, do verdadeiro cristão, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Somos propriedade de Cristo, meus irmãos. E é por isso que não estamos na carne. Lembra que eu falei agora há pouco? Os nossos desejos, quando ele fala de carne, é os nossos desejos, nossos prazeres mesmo. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 17, habitando o Espírito Santo, por isso que vai haver o quê? Uma luta, uma batalha. Porque nós não temos corpos glorificados ainda. Nós não somos pessoas perfeitas em nós mesmos. Mas somos vistos sem mancha e sem mácula por Deus por causa da perfeição de Cristo. Ele é perfeito. Só Ele poderia vir a este mundo e fazer o que Ele fez. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Os filhos de Deus, olha só a marca dos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus guiando em cada momento. Pois os nossos pecados foram o quê? Cancelados lá na cruz. Lá na cruz foi cancelado. A nossa dívida não existe mais. E agora a nossa luta, a nossa batalha é para que venhamos a cada dia vencer no Espírito as nossas adversidades, as nossas lutas, nossas batalhas, os nossos desejos. Se nós lembrarmos, 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, nós vamos ver o quê? Você pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo? É isso que a palavra diz? Não. Ele diz que ou você ama realmente o mundo, você vive realmente para o mundo, ou você vive amando a Deus. E ele fala no versículo 16 sobre as concupiscências, os nossos desejos. A minha pergunta, os nossos desejos,
os nossos anseios, que tem sido nosso dia a dia. Não é só estar na igreja, mas é viver dia a dia. O que tem trazido em nossas mentes, o que tem realmente nos feito nos mover no nosso dia a dia com ânimo, com força, com coragem. O que é que tem feito? O que é que realmente proporciona para nós uma realidade de vida hoje? É o Senhor ou é o que nós buscamos para nós? Se nós lembrarmos, meu irmão, Salmo capítulo 16, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Davi, em uma oração, uma súplica, não é que Davi não tivesse nada, e nem estou dizendo que nós não podemos ter nada. Eu sempre gosto de falar isso, meus irmãos, porque eu não gosto de que nós entendamos, não, o crente não pode ter nada. A Bíblia não diz isso. A palavra de Deus não fala isso. Mas olha só como Davi age no que ele vai falar em Salmo 16, de verso 1 ao verso 4. E eu vou apenas resumir, para não me alongar muito. Ele vai simplesmente suplicar a Deus ali que o guarde. Guarda-me, segura-me, salva-me. E ele vai deixar bem claro que o bem precioso, valioso para ele, não é o que ele tinha, não era o bem material, não era simplesmente as pessoas em si. É tanto que ele vai dizer o quê? Que olhava para os santos, é isso que ele vai dizer lá, versículo 3 de Salmo capítulo 16, verso 3. Ele vai dizer que se alegrava, que tinha prazer nos santos. E sabe qual é a alegria dele? Porque ele se alegrava em quem se alegra no Senhor. Nós devemos nos alegrar com quem se alegra no Senhor. O prazer dessas pessoas era o Senhor. E por isso que ele se alegrava neles. Olhava para eles e se alegrava, sentia prazer, porque via neles a constância no prazer do Senhor. Eles não estavam alegres porque tinha isso ou aquilo. Mais uma vez, meus irmãos, vamos lembrar Jó capítulo 1, versos 13 a 19. São tribulações que vieram. No começo, os ismaelitas pegaram os bois e as jumentas. E só restou um servo para poder contar. Segunda parte, desce fogo do céu, fogo de Deus, consome as ovelhas, mais servos, e só sobra um servo para contar a história. 3. Dá sobre ali novamente, pegando do que Jó tinha, e tira mais o restante de animais que ainda tinha ali. E mata mais servos, e sobra só um novamente. Isso tudo em sequência. Quando um chegava, daqui a pouco chegava outro. 4 vezes. A última foi, acredito bem, mais dolorosa. A última tribulação dele ali naquele momento foi quando os ventos se formaram e deram nos 4 cantos da casa do primogênito, onde se reunia todos os filhos de Jó. 7 homens, 3 mulheres. E mata todos de uma vez. Resta novamente um servo para falar para Jó. E Jó, no versículo 20, 21 e 22, ele vai dizer o quê? Senhor maldito, tirou tudo de mim. Foi isso? Ele rasgou suas vestes. Ele rasgou suas vestes. E se prostrou, adorando o Senhor. E reconhece que tudo que ele tinha
vinha do Senhor. Nu eu vim do ventre da minha mãe. Nu voltarei. Vou partir daqui, sem nada disso também. Ele deu, foi Deus quem deu. E Deus também o quê? Tomou. Tomou. E em tudo isso Jó não pecou. Mas olha só como funciona o propósito de Deus, os objetivos de Deus. É interessante quando as pessoas buscam a igreja, para o meu casamento estar melhor, para um emprego melhor e tal, aquela coisa, né? Mas será que o propósito de Deus na sua vida, será que o objetivo de Deus na sua vida é realmente trazer melhoras em vários aspectos? O propósito de Deus na vida inicial de Jó, é o objetivo inicial, próximo, que Jó podia enxergar. Foi algo fácil? Foi algo que qualquer um de nós iríamos dizer: Senhor, muito obrigado por ter tirado tudo de mim, até meus filhos, todos eles. Será mesmo? Mas o propósito final, último, na vida de Jó, e isso, tudo que eu estou falando para os irmãos, é para nós entendermos um pouco do que é cooperar para o nosso bem. Só para os irmãos entenderem um pouco do que é cooperar para o nosso bem. Porque Jó, Deus estava trabalhando, fazendo tudo para cooperar para o bem de Jó. Olha como Deus trabalha, né? É tanto que há um momento que Jó não entende isso. Ele não compreende. Por quê? Porque já é a questão do objetivo final. Ainda ele não enxerga isso. Você não vê isso. Mas quando chega lá no último capítulo, depois que Jó passa tudo que passou, os amigos dele ali e tal, lá no capítulo 42, último capítulo de Jó, o que é que Jó vai falar? No começo, ele vai dizer que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Olha, Deus planejou tudo isso. Deus decretou tudo isso. E ninguém pode frustrar os planos de Deus. E mais adiante ele vai dizer que não conhecia o que? Deus, de que maneira que ele não conhecia? Porque ele só de ouvir. Ele disse que o quê? Que só conhecia de ouvir. Mas depois de tudo isso que Deus trabalhou, Jó cresceu ou não? Jó amadureceu mais ou não? E sabe o que é que as pessoas dizem? Mas Deus deu a vitória para Jó, dando a ele de volta mais riqueza. Olha só onde é que está a mente nossa, né? O melhor, né, o pessoal busca, que é o final de tudo, né? Olha, Deus restituiu todos os bens, até mais. Filhos, né? Interessante. Mas será que sempre foi assim? Sempre foi assim? Você também pode pegar Jó para dizer que vale a pena passar por isso. Porque no final vamos ter riqueza, né? Podemos pegar a história de José, e também você vê o propósito inicial e o final. Se nós pegarmos lá em Gênesis capítulo 37, né, onde vai sendo contada essa história, os irmãos de José, depois de criar toda aquela questão dos ciúmes, né, da inveja, quando José vai ao encontro deles, para onde eles estavam, quando eles avistaram, eles já estavam o quê? Conspirando a morte de José. Olha só como funciona o propósito de Deus. Inicial.
E eles pegaram José, rasgaram a túnica de José, jogaram na cisterna seca, vazia, não tinha água. E quando resolveram tirar de lá, foi para vender José. José foi vendido, levado ao Egito. José passa por certas situações, chega no momento que é preso. Olha só o objetivo inicial de Deus. Será que José já tinha em mente? Não vou virar um governador do Egito? Será que ele tinha isso em mente? Tinha não, meus irmãos, pode ter certeza. Ele não tinha. Mas Deus vai trabalhando na vida de José. E o propósito de Deus é colocar ele lá como governador. E quando chega no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, ele diz para os irmãos dele o quê? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus fez o quê? Transformou em quê? Em bem. A bondade de Deus, o amor de Deus, pelo povo que ele escolheu, por amor dele mesmo. Não é porque era um povo bom, legal, porque não era. E até hoje não é. É só a graça de Deus na vida dessas pessoas. Então, meus irmãos, queria até me alongar mais para nós termos cada vez mais ideia do que seria o cooperar. Mas vamos chegar aqui no versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Quem faz o papel de chamar é o Senhor. Quem predestina, quem escolhe, é o Senhor. O que seria a predestinação? Para mim, o melhor significado para isso, nós poderíamos ver Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. É o melhor significado para a predestinação. Onde nós vemos que a predestinação é uma escolha o quê? Uma escolha divina. É algo que em Cristo, Deus predestinou. É uma escolha divina. Não é olhando para méritos do homem. Ele não está olhando para as obras do homem. Não está olhando para isso. Não é isso. E é interessante que esses que amam a Deus só vão amar a Deus pelo trabalho de quem? Do Espírito Santo. 1 João, capítulo 4, o Senhor deixa muito claro que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E como é que o amor de Deus chegou a nós? Eu caminhando e dizendo, hoje resolvi amar Deus. É isso? Você decidiu isso? Sério? Romanos capítulo 5, versículo 5 diz o quê? Que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. De que forma? Pelo Espírito que nos foi outorgado. Pelo Espírito. Meus irmãos, o trabalho do Espírito Santo é algo tremendo. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você não pode ter vida, você não pode ter paz, em qualquer coisa que seja,
se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus na sua vida, é impossível. É impossível, meus irmãos. Não tem como, não tem outro jeito. Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Você sofre um acidente, vai para a cama de um hospital. E tantas outras coisas que podem acontecer. Tantas coisas. Conforme o querer e a vontade de Deus em nossas vidas. E é por meio do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, que nós vamos crescer nisso. Sabendo glorificar a Deus, porque nós mesmos sabemos como fazer, temos força em nós mesmos para isso. Não, meus amados irmãos, mas no poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aproximadamente, meus irmãos, por 30 vezes, o Espírito Santo aparece no livro de Romanos. E em Romanos capítulo 8, ele aparece, dependendo da versão, por volta de 20 vezes. Só no capítulo 8. E digo e continuo falando, a centralidade de tudo isso é Cristo. Não é que estamos colocando Cristo acima de Deus Pai, não estamos colocando Cristo mais do que o Espírito Santo, mas é porque o Pai assim quis colocar a centralidade em seu Filho. E o seu Filho está a cada dia sendo mais e mais centrado em nossas vidas. Se isso não traz para vocês algo que importa em seus corações e que qualquer coisa que aconteça desvia o pensamento de vocês, desvia das suas mentes a centralidade de Cristo, roguem a Deus para que o Senhor conduza vocês até a centralidade de Cristo. Se o viver de nós aqui neste mundo não é vivermos centrados no que Cristo fez, realizou, tem algo errado. Estamos só numa mera reunião, onde qualquer coisa que aconteça desvia olhares de muitos. É incrível, meus irmãos. Já tiramos o nosso olhar do que é falado. Nada que aconteça aqui nesse momento deveria desviar o nosso olhar. Mas, infelizmente, toda e qualquer coisa, quando Cristo não está centrado em nossos corações, desvia o nosso olhar. Parece que dói quando escuta isso. Mas, assim como Deus foi gracioso e misericordioso na minha vida, que seja na vida de cada um. Encerro, meus irmãos, esse momento dizendo o que o salmista falou em Salmo 90, verso 14, que aí eu usei a minha palavra para poder apenas resumir, e o que ele queria dizer ali é simplesmente: satisfaz-me pela manhã com o teu amor leal. O amor de Deus é leal. O amor de Deus é sincero. O amor de Deus não nos leva
a passar por algo por prazer maléfico, não. Deus não é mau. Deus realmente é amor. E tudo que Ele faz com prazer, com satisfação. Mesmo que muitas vezes para nós não seja isso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor és misericordioso, gracioso para conosco, Pai. Porque somos facilmente levados, ó Deus, a tirarmos o nosso olhar de Cristo. Facilmente, Pai. Como nós somos falhos. Como nós, ó Pai, somos pessoas ingratas. Como nós somos pessoas totalmente contrárias, Pai, ao que nós deveríamos ser perante o Senhor. Nos perdoa, Pai, e nos ajuda, por meio do Teu Santo Espírito, a mortificar os nossos pecados, ó Pai. Eu te peço, eu te clamo, eu te suplico, ó Pai, no nome santo e precioso de Teu Filho amado Jesus Cristo, onde há todo o mérito, ó Pai, não em nós. Amém, Senhor. Amém.